Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao Quintas de Clique. Meu nome é Luiz Pitinini, eu sou diretor de canais e alianças da Clique para a América Latina. O tema de hoje é voltado aos produtos. Como vocês sabem, a Clique expandiu as ofertas e hoje pode trazer soluções desde a origem dos dados, trabalhando com a extração, validação, catalogação, movimentação entre nuvens dos dados, até que ele esteja pronto para ser trabalhado e analisado no nosso motor associativo. E depois disso, finalmente apresentado ao cliente em interfaces amigáveis que permitem fácil interação, bem como o uso de inteligência aumentada e linguagem natural para o melhor entendimento da informação e tomada de decisão. Assim, com essas soluções de data integration, data analytics e os insights viabilizados pela plataforma, a gente pode oferecer aos nossos clientes uma completa visão de dados em toda a sua jornada, desde a geração e extração até o consumo na forma de informações para tomada de decisões. Hoje, o Guilherme Leite, que é Solutions Architect Partner Enablement da Click, vai guiar por uma parte dessa história, vai guiar a gente por uma parte dessa história. A parte de Data Integration, e em especial o Click Data Catalyst para QVD. Antes de passar para o Guilherme, só lembrando para vocês, vocês podem fazer perguntas através da ferramenta de Q&A aqui do próprio WebEx, tá? E a gente vai tentar não usar o chat, tenta usar somente o Q&A para a gente consolidar as perguntas e gravar depois junto com a, a gravação do webinar, tá ok? Ao final da apresentação, eu vou mediar aqui, vou pegar as perguntas e passar ao Guilherme, tá? Lembro também que a gente tem já no nosso canal de YouTube, o Click Tips for Partners Latam, os vídeos anteriores do Quintas de Clique. Tá ok? Então, se você ainda não está inscrito no canal, é Click Tips for Partners Latam, e já tem ali todos os vídeos, tanto alguns vídeos de Click Tips quanto os de Quintas de Clique em português e espanhol. Então, eu vou passar agora para o Guilherme Leite. Guilherme, a bola está contigo. Muito obrigado. Obrigado, Pete, pela introdução. Bom, boa tarde, pessoal. Como o Pete apresentou, sou o Guilherme Leite, sou Partner Enablement da Click. E hoje, nessa primeira Quintas de Click, que é a primeira técnica, né, que a gente está falando, eu vou falar sobre o que é Click Data Catalyst para QVD. Estou passando um pouco aqui um overview de como a Click estabeleceu nessa parte de dados, como o Pete comentou aqui agora. A gente trabalha desde a parte de captura de dados, Data Lake Pipelines, preparação de dados, catalogação, que é exatamente onde vai entrar esse nosso produto que eu vou falar hoje, que é o Catalyst. Toda a parte que a gente já conhece, que é de Analytics, onde tem o ClickView, o ClickSense, e a parte de Insights, Reports, onde tem NPrint, InsightBot e o próprio ClickSense mesmo. A gente tem uma descrição dos produtos, onde cada um atende, na parte de Data Integration, Analytics e Insight. E agora, indo para o core do nosso tema de hoje, que é o Catalyst. Bom, existe o Catalyst e o Catalyst para QVD. Recentemente, o Catalyst para QVD foi lançado na release de setembro. Eu vou começar falando hoje o webinar do Catalyst em geral, para todo mundo entender qual que é o conceito, qual que é o propósito dessa ferramenta. E aí depois vou passar para o Catalyst para QVD. Pensando um pouco hoje na estrutura que tem as grandes empresas, onde elas têm dados de diversas fontes, seja de cloud, dados não estruturados, de arquivos, muitas vezes até de mainframes. A gente tem aquele emaranhado de dados, inúmeras fontes, etc. Temos uma dificuldade que é fazer o quê? Pegar esse dado, prepará-lo e entregar, seja uma ferramenta de BI, para o Data Science, para outras aplicações, ou até para um cloud, ou aplicar regras de negócio. Pensando hoje na parte de BI e reporting, o próprio ClickView e o ClickSense, a gente consegue fazer isso muito bem. A gente consegue trabalhar com ETL da ferramenta, preparação de dados, a gente consegue capturar o dado de diversas fontes e levar isso para a nossa camada de BI. Mas quando a gente fala levar isso para o Data Science, para outras aplicações, para outros locais, publicar isso em outro local, seja colocar no banco de dados, aí realmente o ClickSense em si ele não consegue atender essa demanda. E aí é onde entra o nosso produto, que é o Click Data Catalyst. Qual que é a ideia do Data Catalyst? É pegar todos esses dados que estão em diversas fontes e deixar eles disponíveis, pesquisáveis, relacionáveis de uma forma segura, integradas, para que o usuário lá na ponta, seja um Data Science, seja uma aplicação que seja querendo pegar esses dados, ou publicar isso num Data Warehouse, por exemplo, consigam de maneira mais fácil, mais simples com um catálogo de dados, por exemplo.
olhando aqui qual que é a nossa plataforma do Datacados, qual que é o ecossistema deles, se vocês olharem aqui à esquerda, tem as fontes de dados que eu comentei, seja um banco de dados não estruturado, etc. E tem a parte da movimentação de dados, onde tem o ETL, etc., que pode ser feito com uma outra ferramenta, não necessariamente com o Data Catalyst, trabalho integrado com outras ferramentas. Aqui no meio temos o Data Catalyst com os 4 pilares focos do produto, que é a parte de onboard de dados, enriquecimento de catálogos, preparação desses dados e no final a publicação e a compra, né, o shopping desses dados. Mais para frente eu vou falar de pilar a pilar, vou entrar no detalhe. Acima deles tem a parte de governança de dados, ferramentas de governança, onde tem glossários, etc. O Data Catalyst pode fazer esse papel, como ele também pode se integrar com outras ferramentas, trabalhando sempre junto com essas ferramentas. Na parte inferior aqui, temos o Data Lake Platform, que é onde os dados, os metadados da Catalyst vão ficar, que é no Hadoop, no Cloud, ou até no Linux File System. Qual que é a movimentação que esses dados estão fazendo? Estão saindo aqui dessa nossa fonte, passando por um ETL, por exemplo, na catalogação, e a gente consegue integrar aqui para um ETL, para um Data Science, ou uma ferramenta Self-Service BI, que é o ClickSense, por exemplo, ou até, na verdade, agora com a release mais recente para outras ferramentas, a gente consegue publicar isso com o Tableau, por exemplo, integrar isso para o usuário final, ou uma outra ferramenta. No próximo slide aqui eu tenho até o ecossistema e todos os players que tem no mercado, vamos dizer assim, os principais, né? E onde o Catalyst se enquadra. Como eu falei aqui no meio, toda a parte de data profile, mapping, preparação de dados e catalogação, que é o muito forte no produto. Isso é atendido pelo Data Catalyst. Temos outros players específicos para cada um deles. E como eu falei, a gente pode trabalhar com movimentação de dados, seja vindo de um talent informático, do próprio Atunit, que é uma aquisição que a Click fez recentemente também. A gente consegue integrar com as ferramentas, consegue integrar com o Colibra, por exemplo. E aqui, depois entregando esses dados numa outra data warehouse, seja numa ferramenta de analytics ou no ClickSense e nas outras ferramentas também aqui, os competidores da parte de analytics. Então, assim, é um produto que ele se integra com diversas ferramentas e ele atende um nicho bem específico, que é essa parte de catalogação de dados, é o forte dele. Falando daqueles 4 pilares que eu comentei agora há pouco, o primeiro deles é o onboard dos dados. O que é isso? O Catalyst ele vai ler e converter fontes, seja um XML, um JSON, seja o dado vindo de um mainframe, de um HDFS, por exemplo. Ele vai ler esses dados, fazer todo o profile desses dados e ele vai, no momento que ele está lendo esse dado e trazendo aqui para dentro do Catalyst, ele já faz até uma validação do header, da estrutura, para ver se o dado está corrompido ou não. Nesse momento a gente consegue ver e escolher. Bom, estou lendo esse dado dessa tabela, os dados estão vindo não da forma que eu esperava. Eu trago o dado, não trago. Trago e simplesmente aviso no KPI que tem no Catalyst que eu vou mostrar. Bom, eu tenho aqui o dado ruim, então de repente precisa tratar esse dado, verificar lá na fonte. Então consigo fazer toda essa validação dos dados para trazer e fazer esse onboard. E eu vou fazer um land disso daqui, de todos os meus dados, no Hadoop, por exemplo, ou no Linux File System, no ambiente da S3, da Amazon. E, claro, tudo isso de uma forma segura, usando as permissões da Active Directory, que a empresa já possui, integrando até com o ClickSense, todas as permissões que já tem lá. A parte do enriquecimento de catálogo, também isso é muito importante no produto, a gente consegue identificar e taguear dados sensíveis, vou mostrar para vocês, por exemplo, um CPF, um telefone, que a gente não quer que apareça para o usuário final para ele ver. A gente consegue criptografar, mascarar e truncar esses dados. Como eu falei anteriormente, a gente consegue também integrar com outras ferramentas de Data Governance, como o Colibra, por exemplo. Como a gente também consegue, na hora de enriquecer esse catálogo, enriquecer através de um Excel, ou algo que é muito interessante também, a gente pode possibilitar que o próprio usuário final, ele que entende, ele que sabe como o dado dele está, ele mesmo consegue enriquecer o catálogo, ele consegue criar lá tags, fazer comentários, então, à medida que vai passando, o dado que está lá, está com uma assertividade ainda maior, os nomes que estão lá são nomes que para o negócio faz sentido, não é um nome de TI, por exemplo, a gente consegue enriquecer esse catálogo. A parte de preparação, como vocês podem ver até aqui à direita, é tudo visual, não tem código.
Então a gente consegue fazer preparações, eu diria simples, dentro do produto, que é desde unificar diversas fontes, fazer alguns filtros, fazer joins, fazer uma pequena transformação, uma agregação, ordenar e ter uma nova entidade, né, uma tabela no final, para ser consumida pelo usuário final. Então a gente consegue trabalhar e preparar os dados dessa maneira também. E o último pilar, que eu acho que é o mais atrativo, que é o core desse produto, é a parte de data marketing, data marketplace. O que é isso? Vamos fazer um paralelo, por exemplo, com a Amazon. Amazon Online, onde você quer comprar um livro. Se eu entro lá no site da Amazon, eu olho e tem aquele catálogo gigante de livros. Então ali já tem inúmeras informações para mim. A partir dali eu consigo entrar e começar a fazer uns filtros. Vou filtrar todos os livros do autor X. Então ele já mostra para mim os dados que são pertinentes daquele autor. O que é legal nesse site, por exemplo, essa parte de Data Marketplace? Na Amazon, por exemplo, eu consigo ir lá e eu consigo ver um preview desse livro. Às vezes eu venho um prefácio, etc. Eu consigo visualizar o que tem nesse livro. Claro, interessante, bacana, gostei. E o próprio site já sugere ali para mim, bom, se você gostou desse livro desse autor, outras pessoas compraram também esses livros desses autores ou do mesmo autor e é relacionado. Então já, legal, por que eu não comprou esse livro também? Já tenho uma experiência melhor. E no final, o que eu faço? Adicionei tudo isso no carrinho, eu vou lá e escolho, eu quero entregar para minha casa, não, quero entregar para o escritório, ou quero entregar isso para um e-book. Não quero nada físico, quero digital. Então, essa mesma experiência que o usuário tem de entrar num site, pesquisar, fazer os filtros, fazer toda a ordenação dele e sair com o resultado, falar, eu quero o livro na minha casa, etc., a gente fornece isso dentro do Data Catalyst. Só que, em vez de trabalhar com livros, a gente está falando de dados. O usuário vai entrar lá, ver os dados, ver qual é a popularidade que as pessoas na minha organização, está todo mundo acessando esse dado. Na hora que eu trago lá um dado, uma tabela, por exemplo, que é chamada de entidade aqui no Catalyst, eu consigo ver com que essa tabela tem ligação, as entidades se relacionam com mais o quê, então eu já consigo acionar no meu carrinho tudo que for relacionado, para no final ter uma experiência que é simplesmente pegar todos os meus dados e publicar no ClickSense. Ter o Service BI para mim de uma maneira mais fácil, ou na última release eu consigo publicar para outras ferramentas, outros competidores no mercado também. Então, tem toda essa integração, o usuário tem toda a experiência de self-service, pesquisando o dado de uma maneira fácil, entregando isso para o final, que era uma ferramenta de BI, ou de repente publicando para um outro banco de dados, etc. Eu vou abrir aqui agora o produto para a gente mostrar na prática esses quatro pilares que eu estava comentando. Na hora que eu abro aqui a tela, vocês conseguem. Não, acho que você Vocês estão no PowerPoint? só no PowerPoint, é. Estão vendo agora Agora o. sim. Ah, legal. Bom, na hora que eu abro aqui, meu navegador, eu acesso o Catalyst pelo navegador, o endereço web. Quando eu entro nele, eu estou aqui com o usuário que é administrador, eu vejo que tem as opções de administração aqui em cima, e aqui eu estou no catálogo. Se você olhar aqui na esquerda, tem as minhas opções, são aqueles pilares que eu falei, desde o onboard dos dados, preparação e o catálogo. Então esse é o catálogo do Catalyst. Como vocês podem ver aqui, eu tenho inúmeras opções de entidades, tudo que está aqui nesse azul, ele é relacionado a QVD, e que eu tenho também outras fontes, outras entidades também aqui para mim disponíveis para eu poder consumir, por exemplo. Tá vindo algumas perguntas, a gente vai responder as perguntas ao final da sessão, tá ok? Eu estou vendo que tá gerando bastante interesse aí. Sigam fazendo as perguntas através da área de Q&A. Ah, legal. Aí no final a gente resume todas essas perguntas, eu passo uma a uma aí para vocês. Pessoal, então, só voltando aqui, eu estou aqui no catálogo, na hora que eu abro, eu vejo que tem diversos KPIs nas minhas entidades. Eu tenho aqui o operacional, a qualidade dos dados e a popularidade. O que é isso? Basicamente, a gente consegue definir ali uma métrica para o operacional e definir que as três últimas cargas, por exemplo, se elas ocorreram com sucesso, significa que o dado está bom, ele está operacional, ou seja, a carga está acontecendo lá diariamente ou semanalmente, dependendo do schedule. A qualidade desses dados, a gente consegue fazer regras na hora que está fazendo o onboard desses dados, seja olhando o header ou o dado mesmo em si, falar, não, eu não aceito o caractere que não seja ASCII, esse campo é CPF, devia vir com dessa maneira, a gente faz uma regra de regex lá, por exemplo. Então, a gente consegue atribuir e definir regras para ter uma qualidade do dado.
E a popularidade nada mais é do que as outras pessoas na minha organização, quanto elas estão consumindo esse dado, adicionando para o carrinho, clicando e consumindo esse dado no ClickSense. O que é legal? A gente fala, são KPIs básicos, etc. Mas o que é interessante nisso? Eu, como usuário final, consigo olhar aqui para o meu catálogo e eu não tenho que mandar um e-mail para a TI, abrir chamada e perguntar para ninguém se o dado que eu estou vendo é um dado confiável, se o dado que eu estou vendo é o mais atual, se aconteceu a carga com sucesso, e se de repente esse dado está todo mundo consumindo, vai ser usado numa apresentação, vai ser usado mensalmente ali numa determinada área. Então, eu não tenho uma interação com a TI. Tem um grande acelerador, isso é muito legal no Catalyst. Ele tem um acelerador que é, uma vez que a TI faz o trabalho dele, fazendo um board de dados, preparando, e o dado está ali na rotina, no catálogo, o papel da TI acaba nesse momento. Então, não tem mais essa interação. Ou seja, se eu for querer consumir agora vários QVDs ou várias entidades para usar no meu ClickSense, essa parte do projeto é muito mais rápida, é um acelerador. Eu já consigo ter o dado aqui pronto e já consigo consumir direto no Sense. O que eu vou fazer aqui agora... Ele forma como se fosse realmente um Netflix dos dados. Isso, Ele exatamente. coloca à disposição, Netflix, um Amazon, coloca à disposição e o usuário, eu posso, ou eu, cientista de dados, posso buscar os dados e eu tenho a garantia que esse dado ele está de acordo com a política da empresa, é a verdade que todo mundo vai ver e que eu consigo utilizar isso baseado nas políticas de governança da empresa. Exatamente. Perfeito. E só nessa demo aqui, o que eu vou demonstrar agora eu vou fazer esse processo de onboard, preparação, enriquecimento do catálogo de uma fonte de dados. Então, eu vou clicar aqui em Source. E vocês conseguem ver que eu já tenho aqui uma fonte que eu estou lendo no meu Salesforce. E aqui eu tenho uma fonte que eu criei para ler uns QVDs também. Eu também consigo ler dados de QVDs. O que eu vou fazer basicamente é adicionar aqui um dado a uma nova fonte de dados. Eu vou escolher qual fonte de dados que eu quero. Aí, como eu comentei naquela parte de onboard de dados, eu consigo ler diversas fontes de dados. Basicamente, se tiver uma conexão, eu consigo conectar lá no com o meu Data Catalyst. Já tem algumas prontas, a AWS, um JSON, por exemplo, mainframe. Para efeito dessa demo, eu vou abrir aqui de um SQL Server que eu criei, onde eu tenho alguma base de dados. E nesse momento, ele faz uma pergunta aqui para definir o nível de entidade. O que é isso, basicamente? Ele dá três opções. Manage, ele dá o gerenciado, o registrado e o endereçado. O que é isso? Ele define aqui o gerenciado, eu vou ler os dados, pegar os metadados e vou trazer todo o volumetria de dados para dentro do Catalyst para ele gerenciar. Eu tenho o registrado, onde eu vou ler os metadados e eu só vou ler um preview desses dados. Porque o usuário final, na hora que ele clicar lá na entidade, ele consegue ver um preview, o que está por trás desses dados. Eu tenho o endereçado, que nada mais que ler os metadados. O usuário não tem como ter um preview desses dados, mas toda a parte de metadados, relacionamento desses dados, vai ficar disponível para o usuário. Eu vou pegar essa parte, vou definir como gerenciado. E aqui eu já tenho uma primeira regra de segurança que é definir um grupo. Ou seja, para que grupo que vai ter permissão de visualizar essas fontes de dados. Eu tenho ali um grupo de comercial, financeiro, RH, etc. Nesse momento eu falo, ó, estou lendo essas fontes de dados aqui, esses dados, e esse daqui vai ser específico para RH, específico para comercial, ou para todos eles, enfim. Já consigo fazer uma segregação aqui de quem vai acessar no final. Avançando, ele já conectou lá no meu banco de dados, e eu vou definir aqui agora o que eu quero ler. Então, vou ler aqui. Se tivessem views aqui, eu também conseguiria ler as views. Não precisa ser uma tabela física lá no banco de dados. Eu vou definir um nome e vou falar o que eu quero ler, quais as entidades, né? Como eu comentei aqui, a gente não trabalha com nome de tabela, são entidades. O que eu quero ler? Para efeito da demo, eu vou selecionar todas, mas eu poderia selecionar uma ou outra tabela, uma outra entidade, ou específicos campos também. Eu consigo abrir aqui e verificar quais os campos tem lá dentro. Eu vou avançar e salvar essa minha fonte, esse source, que é chamado, e ele já joga para mim aqui quais são as entidades que estavam lá dentro para eu poder ler. O que eu vou fazer aqui agora é selecionar todas essas daqui e download. O que eu estou fazendo nesse momento? Como eu estou trabalhando com dados gerenciados, que eu comentei com vocês, eu defini, estou lendo todos os metadados, mas eu também vou ler o dado em si. Eu vou trazer aqui para mim. Como é a primeira vez que eu estou lendo uma fonte nova, eu
eu só tenho essa parte de novos dados. Mas eu poderia fazer uma carga incremental, ou se deu algum erro na base, a base está atualizada totalmente, eu dou um override, sobrescrevo tudo que tem na minha base. Vou dar um OK aqui, e ele já começa a fazer uma carga. Essa carga demora, dependendo da volumetria, de alguns segundos ou minutos também. Aqui rodando. Legal, todas terminaram. E consigo ver aqui de imediato. Eu tenho aqui o fornecedor, o order item, etc. E eu tenho a contagem de registros. Por exemplo, aqui em produtos, eu tenho 78 registros e 62 estão como marcados, tagueados aqui como bons registros. Mas eu tenho 16 que não estão bons. Estão marcados nesse ugly. O que é aqui? Eu não defini uma regra, mas a gente consegue definir regras de validação. Se tem caractere que não é assim, aquela questão dos CPFs, está de acordo com o que as regras que a empresa espera, etc. Então, aqui nesse momento, eu já consigo validar quais são os dados que tem, qual a qualidade desses dados. Se eu voltar aqui para o meu catálogo, eu vou ordenar aqui pela última carga. Então, tem aqui tudo que eu acabei de carregar. Então, eu vejo, por exemplo, que o produto que eu comentei, a qualidade dele não é 100%, é 85%. Caso eu queira entender ou validar o que está acontecendo, no meu caso aqui, eu já sei o porquê que ele não está 100%, é porque eu tenho caracteres aqui que não são ASCII nessa minha base. Então, se vocês olharem aqui na parte de propriedades, eu tenho inúmeras regras já aqui prontas, onde consigo definir para poder fazer a validação desses dados, o tamanho daquele dado, a consistência, o padrão que ele deve seguir, etc. Enfim, tem inúmeras regras. O que eu vou fazer aqui é, eu sei que tem caracteres que não fazem parte da tabela ASCII, então eu vou marcar aqui que ele pode ignorar. Eu aceito isso. O que eu vou fazer é, eu vou clicar aqui só em produto e vou carregar novamente essa tabela. Eu quero sobrescrever tudo que já tem, selecionar qual a carga que eu tenho ali. Ele vai rodar de novo essa carga do produto e vai sobrescrever o dado que eu tinha. Ele já carregou e aqui ele já mostra que 78 registros, 78 estão bons. Ou seja, se eu voltar aqui para o meu catálogo, automaticamente, se tivesse um usuário lá na ponta olhando, já ia atualizar para ele e ia mostrar que o produto estava 100% aqui, nem está na minha tela. Ou seja, o usuário não precisou interagir com a TI e perguntar para ninguém qual a qualidade desse dado, está de acordo com as regras que a gente espera. Voltando aqui para Source e abrindo uma entidade, por exemplo, que é clientes, eu tenho aqui os campos de cliente. É aquela questão do enriquecimento de catálogo que eu comentei com vocês. Eu posso tanto enriquecer por um Excel, por uma outra ferramenta de catálogo, dar nome de negócio. O usuário final pode ir lá enriquecer também. Como eu posso vir aqui e eu mesmo, eu, TI, que tenho a permissão, começar a enriquecer. Começar a passar aqui os nomes de negócio, uma descrição, a descrição técnica. Se fosse um CPF, por exemplo, conseguiria fazer uma regra aqui de validação do CPF, para ver se ele atende a regra, para colocar nulo. Eu consigo taguear esse dado como um dado sensível, um telefone, algumas pessoas não deveriam ver isso daqui. 50%, se for numérico, consigo substituir por nulo, enfim. Eu consigo já nesse momento enriquecer o meu catálogo manualmente, no Excel, outra ferramenta, e já proteger e criptografar esse dado também. Então, vamos estar nas propriedades. Tem inúmeras propriedades também que vocês podem explorar para a validação aqui dos dados. Lineage seria de onde esse dado veio. No caso, eu estou lendo direto da fonte, mas se ele viesse de unions de inúmeras tabelas aqui, ele ia mostrar para mim aqui. E eu consigo criar tags aqui também, assim como o usuário final também consegue. Essas tags são boas, são muito úteis na hora de pesquisar. Estou lá no catálogo, eu consigo pesquisar por tags, por exemplo, última base, enfim, inúmeras tags que eu posso criar. Eu consigo adicionar comentários. O que é legal, eu consigo adicionar comentários como draft ou que já foram aprovados, que todo mundo vai visualizar. E o próprio usuário também consegue adicionar esses comentários. Então, de repente, esse campo de telefone que eu estou trabalhando é um campo que vai ser usado até dezembro de 2019,
a partir de janeiro vai ser usado um outro campo que a gente está criando. Então já põe esse comentário aqui dentro mesmo, e os usuários estão lá na ponta e já conseguem ler e entender, pô, legal, esse dado eu vou usar por enquanto, lá para frente eu vou usar o dado de uma outra tabela, de repente eu começo a pesquisar daquela tabela. Então não precisa ter um processo por escrito, por e-mail, enfim, para avisar que o campo não é mais aquele, ou vai cair no esquecimento. Aqui mesmo eu já marco, já crio uma tag, já faço comentários que são importantes. Vindo aqui para a parte de preparação de dados, olhando aqui no designer, como eu falei, é tudo visual, não tem nada que eu precise criar códigos. O que eu vou fazer basicamente eu tenho minha tabela de order e o detalhe dela que é o item da ordem. Então vou querer fazer um join nessas duas tabelas, deixar numa só. Eu vou adicionar aqui minha fonte, está vindo aqui no meu demo Quintas Click. Vou avançar e vou selecionar as duas tabelas que eu comentei, order e order item. Eu poderia ler todos os dados, que é o que estou marcando aqui, só a última, só uma amostra, só os dados que estão ruins. De repente eu quero tratar os dados que são ruins, deixar eles numa rotina toda vez que tem um dado ruim. Eu quero que eu trate ele de uma determinada forma, filtre, enfim, trabalhar esses dados para poder publicar um dado acurado, um dado preciso lá para o final, para o meu usuário final, para o meu cientista de dados. Para efeito de demo, vou selecionar todos os dados. E agora aqui eu tenho as minhas duas entidades. O que eu quero fazer basicamente é um join. Eu só arrasto o join para cá. De uma maneira bem fácil, eu só clico aqui para ligar e falo qual que é o join. Eu só vou estabelecer qual o critério. Como ele já identificou, trazendo lá no meu banco de dados, o que era uma chave primária, o que era uma chave estrangeira, por exemplo, ele já identificou aqui ó, que essa chave primária vai ligar com essa chave estrangeira aqui. E o output, eu poderia modificar o nome dos campos. Eu vou deixar os mesmos campos aqui. E eu vou criar um target, ou seja, aonde eu vou salvar o join dessas duas tabelas. Eu vou salvar isso dentro de demo quintas de clique, mas no caso, por exemplo, como eu comentei que um source está amarrado a um grupo, eu poderia de repente aqui, esse é um dado que eu estou trazendo lá do grupo comercial, mas eu estou trabalhando ele e quero publicar isso para o financeiro, então eu conseguiria publicar já para outras pessoas também, não só para o comercial. Defino aqui para outra pessoa, para quem que eu quero publicar. O nome, vou deixar como order. Vou trazer um snapshot e vou adicionar esse target. Vou ligar aqui para trazer os campos. Eu poderia aqui, de repente, eu estou trabalhando com ordem, a order, né, as ordens de vendas, eu poderia fazer uma agregação. Então, se eu tenho um dado bem analítico, eu poderia agregar, fazer uma média de vendas, poderia agregar isso por categoria de produto, enfim. Eu consigo trabalhar e fazer uma preparação desses dados aqui mesmo no produto, só reforçando. Não é o core do produto fazer um ETL, por exemplo, complexo, como informática, Talent ou Alteryx fazem, por exemplo. A ideia é preparação de dados, como eu estou demonstrando aqui. Feito isso, eu vou salvar essa minha preparação. Vou validar se está ok. Se deu que está ok. Eu vou mandar executar esse job. Vou criar aqui então uma nova fonte de dados, dados do zero. Feito isso, ele iniciou aqui o meu job. Ele está rodando. Na hora que eu volto aqui no meu catálogo, eu já vejo aqui o order full também. Então, ou seja, mais uma vez, sem interação nenhuma da TI, o usuário já viu que tem uma nova tabela ali para ele trabalhar. Se eu colocar aqui as descrições de negócio, o usuário já conseguiria ver, ele consegue abrir aqui, cliquei no olhinho para poder ver os detalhes. Eu consigo ver aqui, por exemplo, um preview desses dados, que no caso não tem o, o order date, mas consigo ter toda a parte de preview desses dados, consigo ver a popularidade deles. Se eu ver aqui em Customer, por exemplo, ele tem aqui o mínimo, o máximo, os nomes que tem lá dentro. Eu consigo ver aqui, como eu falei, aquela questão que a gente vê na Amazon, a sugestão de, você está pegando esse livro, você não leva esse livro também tem relação, etc. E já viu que Customer tem um relacionamento com Order. Então, se eu estou selecionando essa tabela para levar para o meu ClickSense, ele já sugere aqui para mim,
está levando o customer. Você não leva a order também tem uma relação, tem um relacionamento, ele fala aqui até qual que é o relacionamento. Então, facilita na hora do que? Do self-service, para o usuário final conseguir levar e já montar um modelo de dados sem esforço nenhum, assim, ele já consegue clicar e adicionar no ClickSense. Pensando nisso, eu vou selecionar e adicionar algumas entidades aqui para o meu carrinho, Product. Quando eu fui clicando aqui no carrinho, aqui em cima, vocês já viram que já populou meu carrinho, já está com 5. Eu vim aqui, eu consigo tomar uma ação. Que nem eu falei, se na Amazon eu consigo mandar entregar em casa, no escritório, ou baixar o e-book, aqui eu consigo também criar um novo dataset, publicar para um banco de dados, explorar, preparar todos esses dados. Eu consigo publicar com o ClickSense. E também consigo publicar para outros competidores também. Vou clicar aqui em publicar para o ClickSense. O que ele está fazendo é, ele está lendo esses meus dados. Isso aqui caiu. Só reforçando, eu vi que tem uma pergunta aqui sobre disponibilidade da apresentação. Essa apresentação está sendo gravada, ela vai ser postada provavelmente até o final da próxima semana no nosso canal do ClickTips no YouTube, ClickTips for Partners -Latam. Na apresentação também a gente já coloca depois, faz um resumo de todas as perguntas e respostas e já consegue publicar também com as perguntas e respostas que tem. Agora foi. O servidor de ciência, acho que ele tinha caído. Mas basicamente o que eu fiz aqui, eu adicionei a tabela Customer. Eu trouxe ela aqui para o meu ClickSense, então com o botão ele já está integrado o mesmo usuário e trouxe essa tabela para mim. E daqui para frente é o habitual no ClickSense. Eu consigo trabalhar aqui com ClickSense normalmente como o usuário está acostumado a fazer. Por exemplo, já criei um mapa aqui por país, consigo ver onde estão os clientes nesse país, enfim. Eu já consigo trabalhar aqui com o ClickSense normalmente. Toda a parte de insight, de ideias, também já ficam aqui disponíveis no Sense. E daqui para frente é tudo normal, como o usuário já está acostumado a fazer. Então, qual que é, em resumo, a facilidade? Com alguns cliques, sem interagir com nenhuma outra área, conseguir adicionar no meu carrinho e criar uma nova aplicação para mim. Voltando aqui para o nosso PPT, só para reforçar os principais pontos do Data Catalyst, as principais funcionalidades. A primeira, como vocês puderam ver, é a parte de catálogos, é o core, é o forte do produto. Então tem aqui um catálogo fácil, e o usuário consegue entrar lá e selecionar os dados que ele quer, ele consegue ver as informações de negócio desses dados, ele consegue comprar esses dados, como eu mostrei, adicionar no carrinho e publicar, seja ele para o ClickSense, outras ferramentas de BI, ou publicar esse dado em um outro local, num storage, por exemplo. E tem a parte de preparação. Assim como a gente tem também no ClickSense todo esse prepare dos dados, aqui no Catalyst também consigo preparar os dados para o usuário final. Uma das novidades que a gente teve aqui no Catalyst nos últimos meses foi essa parte do consumo para QVD. QVD, né? Eu consegui ler os QVDs que estão lá no meu ClickSense, entender os metadados dele e poder administrar esses QVDs. Pensando nisso, pensando nos clientes que já vêm aqui de clique, já de longa data, tem toda essa estrutura dentro de QVDs, eles querem fazer de uma maneira pesquisável, ter um catálogo de dados, a Click criou o produto, que teve a release agora em setembro, que é o Catalyst para QVDs. Basicamente, qual que é o cenário que a gente tem? Eu acho que vocês, como parceiros, também veem muito isso. Quando a gente tem N projetos de clique numa empresa, os projetos vão crescendo por diversas áreas. Pensando nisso, a gente tem, de repente, 10 projetos, cada projeto tem 10 QVDs, então a gente está falando de centenas de QVDs organizados em centenas de pastas. E se a gente quer proporcionar um self-service full para o usuário, para que ele consiga consumir esses dados ali, para não ter que criar uma aplicação que leia todos os QVDs para o usuário final consumir num binary, por exemplo, fica difícil gerenciar isso por pastas, etc., por toda a parte de segurança, fora que muitas vezes a gente que é de projeto, na hora de renomear os QVDs, coloca um nome técnico, com siglas, etc. Então, para o usuário final,
Ele lê aquilo, ele não entende o que está lá dentro, nem fica abrindo QVD a QVD, às vezes o QVD é muito grande. Então tem essa dificuldade, pensa na experiência como um todo. E é exatamente esse problema que o Catalyst para QVD resolve. Eu consigo ter um catálogo de dados de QVDs, especificamente, para o meu usuário final, o usuário clique, que já está acostumado a criar as aplicações clique. Então, falando, nós temos dois produtos. Esse novo, que é o Catalyst para QVD, e o Data Catalyst, que é o que você já conhece, que eu apresentei agora para vocês, com todas as funcionalidades. Olhando feature a feature, qual que é a diferença deles? Ambos têm essa parte de profile e catálogo de QVDs, conseguir ver um sample dos dados. Toda a parte de ler profile e de dados relacionados de outras fontes de dados, seja ela JSON, XML, mainframe, qualquer outra fonte de dados, o Catalyst para QVD não tem, que não é o core dele, é só no Catalyst. Toda a parte de storage físico, a cópia desses metadados, no Hadoop, por exemplo, o para QVD não tem, assim como ele também não tem a parte de gerenciar dados via SQL. E essa parte de preparação que eu falei para vocês, que eu demonstrei agora há pouco, também não tem no Catalyst para QVD, porque entende-se que se um QVD for gerado por um stage ou um transformador, esse QVD já está tratado, já está com as regras de negócio. Mas eu consigo, no item seguinte aqui, que é a parte de enriquecimento, eu consigo enriquecer esse catálogo. Então, porque no QVD vão vir aqui tabelas de nomes técnicos, eu consigo renomear esses nomes, enriquecer os catálogos, colocando nomes de negócio para o usuário final, para ficar mais fácil dele ver. Eu consigo também, aquela parte de catálogos que o usuário vai comprar os dados, também ficar disponível para ele. E o que eu não consigo é, como esse é um produto específico para ambientes que já têm ClickSense, eu não consigo publicar para outras ferramentas de BI. E como que funciona essa parte de... Desculpa. A integração do Catalyst com o ClickSense. Do lado do Catalyst, a gente tem um produto que é instalado em Linux, é um produto baseado em Java, usa o Postgre como o banco de dados, né, para armazenar todos os metadados, e os dados gerenciados, assim, ele fica no file system. Do outro lado, a gente tem o ClickSense. ClickSense Windows, que a gente está falando, ok? Onde todos os arquivos estão dentro do Windows, os arquivos QVD gerenciados pelo Windows. Qual que é o nosso desafio? É mover as informações de QVDs do Sense para o Catalyst. Como que isso é feito? Basicamente em três passos. Tem a parte da captura da informação do QVD, de onde ele está armazenado. Tem toda a parte de captura dos metadados para todos os QVDs. E depois o Data Profile, assim como a gente faz de outras fontes de dados, a gente faz para o QVD também, de uma amostra desses dados para todos os QVDs dentro do catálogo. E como que funciona o acesso a metadados do Data Catalyst? De um lado eu tenho um Catalyst com os metadados dele, do outro lado o ClickSense. Eu preciso trazer esses dados de uma forma. Que forma é essa? Qual a forma segura? Através de um Data Connection que já existe lá no ClickSense, do meu lado do ClickSense. Ou seja, eu tenho um Data Connection que determinados usuários ou grupos de usuários têm acesso. Como teoricamente eu estou logando com o Catalyst e o Sense no mesmo AD, por exemplo, né? Eu tenho o mesmo usuário, então automaticamente um usuário que tem um Data Connection, permissão de acessar determinadas pastas de QGDs, ele tem acesso também ao catálogo lá dentro do Catalyst. O que o Catalyst vai fazer? Ele vai aqui no passo 1 conectar e pegar as informações que tem nesse Data Connection, quais são as permissões, etc. Só que para o Catalyst, as informações estão lá, ele precisa transformar para a linguagem dentro do Catalyst, que é o quê? O que é um Data Connection dentro do meu Sense, o meu Catalyst é um source, uma fonte de dados. Ele vai transformar o local que está aqui dentro do Windows para um Linux Path, que trabalha com Linux. Então, ele vai ter que montar, dar um mount na pasta dentro do Linux para acessar o Windows. Feito isso, ele salva todas as informações dentro dos metadados do Catalyst. E aqui eu tenho um exemplo de como isso funciona lá na prática, na tela. Então, eu consigo ver aqui o nome da conexão que eu criei, o proxy que eu estou usando lá no meu ClickSense, o tipo de dados é gerenciado, endereçado, etc. Eu tenho onde que vai salvar, basicamente, onde vai salvar esses dados dentro do meu Catalyst.
Eu tenho aqui esse Unique Key com JWT, que é a conexão que eu faço lá com o meu ClickSense. Essa conexão única. E onde que eu vou montar, onde que estão esses QVDs lá dentro do meu Windows. Eu vou trazer aqui, vou falar onde eu quero salvar dentro do meu Linux, onde que eu vou montar essa pasta, onde que está no Windows, que tipo de dados quero gerenciar, etc. E aqui no final eu tenho um resumo mostrando o lineage, tipo de conexão, que é a conexão de QVD, ou seja, uma maneira bem visual e simples, e é nesse momento que eu faço também a segurança de quem vai acessar o quê pelo Data Connection. Aqui olhando como eu captura esses metadados, pensando que os QVDs que estão nas pastas, eles são atualizados periodicamente, eles colocam QVDs novos, criam-se pastas novas dentro daquela estrutura, por exemplo. Então, o Catalyst, dentro aqui do Linux, nesse quadrado da esquerda, ele montou uma pasta onde tem aqui, por exemplo, a raiz de todos os QVDs. No caso, você pode fazer pasta a pasta, etc. E aqui é onde está lá dentro do meu Windows, a não ser QVD Data. Feito isso, ele vai escanear nessa pasta que foi montada para capturar o atributo de todos os QVDs. Ele vai comparar com o que tem lá no meu metadados, foi persistido, e vai verificar. Bom, esse QVD que entrou lá, o tamanho dele, a data de criação, a data de modificação, etc. É a mesma? Não, esse QVD é um QVD novo, eu tenho que trazer para minha base. Feito isso, se é um QVD novo, ele vai ler o header novamente, capturar os metadados e persistir dentro dos metadados do Catalyst. Ou seja, ele vai ficar escaneando ali sempre para ver se você tem um QVD novo, se o QVD foi modificado e etc. para ele trazer sempre isso daqui atualizado para o meu usuário final. E aqui, finalizando essa parte do Catalyst para QVD, questão de segurança. Quando o usuário faz um login lá dentro do meu Catalyst, como eu falei, ele está usando um AD junto com o Sense, ele vai pegar as permissões do Data Connection e assim ele vai atribuir e transformar a linguagem que eu tenho lá do Sense, que é Data Connection, a pasta QVD, para uma linguagem do Catalyst, que é um grupo, uma entidade, que seria um QVD está para uma entidade, e qual usuário que vai acessar. Dessa maneira, ou seja, eu não preciso criar nenhuma regra de segurança específica para o meu Data Catalyst. Eu aproveito tudo que tem no meu ClickSense de permissões de Data Connect para o Catalyst poder trabalhar. Então, não tem esse retrabalho, facilita bastante na hora da implementação. E no final, ele aplica tudo isso salvando, claro, os metadados. Bom, agora, última parte da apresentação aqui, eu vou falar sobre a parte de accreditation. O que é? Basicamente, legal, Guilherme. Eu vi aqui, tive um overview do produto, eu entendi como é que ele funciona, mas se quiser ter mais informações, se quiser testar, se eu quiser entender mais a fundo tecnicamente, como posiciona o produto. Lá dentro do nosso site do parceiro, lá no Partner Portal, existe algo chamado Greenline, que até o Molina comentou na Quintas de Clique, da versão que teve na semana retrasada. Greenline, vocês acessam e acessam como Solution Provider. O inline, basicamente, como se fossem várias estações aqui de metrô, cada uma tem certa base de conhecimento. Existe uma específica que é essa daqui de Product Accreditation. Quando você clica nela, hoje, atualmente, temos dois produtos que estão para acreditação, que é o PureBDI, o Big Data Index, e o Catalyst também. Quando você clica aqui, o que você encontra lá dentro dessa parte aqui do Catalyst? Tem inúmeros PDFs, PowerPoints, vídeos, pessoal explicando como funciona o produto, como que você posiciona esse produto. Tem uma parte comercial, tem muita coisa técnica também. Tem todas as características do produto, faz exercícios, aliás, também. No final de tudo isso, você faz uma provinha. Nessa prova, você tem que tirar 85% para poder passar. Passando, o parceiro tem direito a requisitar uma NFR e os arquivos de instalação, para ele poder trabalhar com o Catalyst em casa. Atualmente, o Catalyst para QVD ele não tem essa parte de acreditação, vocês podem depender normalmente. Já o Catalyst, vocês têm que fazer a acreditação. E ao fazer a acreditação do Catalyst, o produto full, vocês recebem a chave dos dois, do Catalyst para QVD e do Catalyst produto full. Qual que é a diferença?
a instalação, o produto em si é o mesmo. Só que quando você põe uma chave, que é do Catalyst para QVD, por exemplo, automaticamente ele restringe determinadas opções. Não mostra aqui o full com toda a parte de preparação de dados, etc. Vou até demonstrar aqui, só para finalizar, como que é o Catalyst para QVD e quais opções. Então, assim, é o mesmo produto, só que ele oculta já aqui para mim as opções de prepare, etc. O que o usuário final tem? A parte de catalogação, e podem ver que é tudo QVD, e até aqui eu não tenho a questão da qualidade, tem a questão do size, onde 100% é o meu maior QVD, ele seria o meu balizador. E aqui eu tenho qual o tamanho desses QVDs em relação ao maior de todos, para eu ter uma noção de tamanho de base. Olhando aqui, eu tenho quase 1 milhão de registros, eu consigo ter noção de qual QVD é maior, qual QVD que eu vou trabalhar. E toda a parte de onboard, etc., fica tudo... Vou fazer login novamente. Fica tudo sendo administrado aqui pela parte de admin, não tenho o source. Então, eu vou importar o QVD, onde ele vai ficar, etc., por essa parte aqui do QVD import. Vou parar a gravação aqui, então, e encerrar essa, foi a segunda sessão do Click Tips, do Quintas de Clique em português. Agradeço a presença de todos mais uma vez, e ao Guilherme por ter preparado a apresentação e guiado a gente por aqui. E voltamos aí, na semana que vem nós temos em espanhol, e voltamos em 2 semanas. Vocês devem receber o convite para essa sessão, provavelmente no começo da semana que vem. Peço a todos que difundam isso, vocês sempre pedem bastante conteúdo em português, etc. A gente está com essa iniciativa, difundam na companhia, passem para os master resellers, passem para os authorized resellers, vamos encher essas sessões para a gente poder continuar, e passem para a gente temas que sejam de interesses de vocês, para que nós possamos estar trazendo cada vez mais valor. Tá bom? Bom fim de semana para vocês aí e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até mais.